Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Só que galera, não vamos falar dos campeonatos que estão em curso. Vamos falar sim de um time aqui do Rio de Janeiro, mas não especificamente do time. Entro agora em edição aqui especial e específica sobre um assunto. A saída do treinador Zé Ricardo do Vasco da Gama após a derrota para o Botafogo em São Januário por 2-1 neste sábado. Bom, galera, os amigos aqui do Resenha pediram para mim fazer esse vídeo sobre a minha opinião sobre a saída do Zé Ricardo. Quem acompanha o canal já tinha visto, escutar eu falando que não era o momento do Vasco da Gama mandar o Zé Ricardo embora. Falei aqui diversas vezes, não é momento de mandar o Zé Ricardo embora. Por quê? Meu amigo torcedor do Vasco, quem é o melhor técnico do planeta para você? Ao Zidane que saiu do Real Madrid. Se o Zidane estiver no Vasco, ele não vai conseguir fazer nada. O Zidane vai lá ao Vasco, chega um patrocinador maluco, com um caminhão de dinheiro, vai lá e contrata o Zidane e coloca no Vasco. Ele não vai fazer muito mais do que o Zé Ricardo fez. Para você fazer um omelete tem que ter ovos. O Zidane ia ter que ter suporte. Qual é o suporte que o Zé Ricardo tem da diretoria? Então, para a gente chegar até a saída do Zé Ricardo, vamos lá. Vasco 2017. Quem era o presidente? Eurico Miranda. Foi lá, fez uma proposta, ele tinha saído do Flamengo, era complicado sair do Flamengo para o Vasco, ele foi, aceitou, pum. Time do Vasco, com algumas peças ali, Anderson Martins, Nenê, Madison, Paulinho, Matheus Vital. Só pelo que eu falei, você já dá para perceber que o time de 2017 é mais forte que o 2018. Zé Ricardo conseguiu recuperar alguns jogadores, bum! Vasco na pré-Libertadores. Nenhum vascaíno imaginava naquele momento, quando o Zé Ricardo assumiu o Vasco, que o Vasco conseguiria chegar à Libertadores. E o Vasco conseguiu chegar à fase de grupo com o Zé Ricardo, mesmo com esse time mais fraco de 2018. Só que o que acontece? Tinha um suporte. Ali, Zé Ricardo fazendo seu trabalho, Eurico Miranda batendo no peito. Não sou a favor de Eurico Miranda no Vasco. O tempo dele já passou, ele já fez muito, mas já passou. Só que em 2017 tinha um suporte. E não tem como negar. O Eurico Miranda pode não ser presidente do Vasco, mas ele tem muita força. De que forma vem essa força? O pessoal tem rabo preso com ele? Pode ter. O pessoal tem medo dele? Não sei. Ele é mafioso do jeito que vai? Não sei. Eu sei que ele tem muito respeito e até um certo medo do Eurico Miranda. Mesmo ele não sendo presidente, ele manda e desmanda e faz o que quer dentro de Vasco e deixa. Bom, chega 2018. Antes das eleições, Eurico Miranda começa a perceber que provavelmente não vai conseguir ser reeleito, que tem união lá de forças, Campelo, Júlio Brandt. O que é que o senhor Eurico Miranda faz? Não pensando no Vasco da Gama. Não pensando. Vai Madison embora, Anderson Martins embora, Nenê embora. Apesar do Nenê, a torcida está pegando no pé. Então a torcida também não pode reclamar. Nenê, Matheus Vital. Bom, começa a liberar. Vai mandando todo mundo embora. Aí me traz alguns jogadores que não renderam a mesma coisa. O time de 2017 dá uma caída para 2018. Zé Ricardo tenta
continuar trabalhando. Só que aí começa o grande problema. O Vasco tem presidente? Não. O Alexandre Campelo não é presidente do Vasco. O Alexandre Campelo deu... Eu não gosto de falar golpe, porque nego vai lembrar política aqui do Brasil. Mas o Alexandre Campelo agiu de judaria, de covardia com o Júlio Brandt. Não estou falando que o Júlio Brandt, se ganhasse, ia ser um grande presidente. Não estou falando isso. Mas o que ele fez não credencia ele a presidente do Vasco. Ponto. A meu ver. Se juntou os dois contra o Eurico Miranda. E teve aquela votação, naquela roubalheira, que na boa, no Vasco sempre, as eleições sempre tem um troço muito esquisito, um submundo, sempre tem um troço. Sempre teve. Só que aí, Júlio Brandt, pum, consegue ganhar. Só que aí a votação do Vasco não termina aí, ele não é presidente. Ele ganhou, mas tem uma votação interna. Tem a votação externa, que é a torcida que elegeu o Júlio Brandt. Aí vai para a votação interna. Os internos do Vasco que estão destruindo todos os conselheiros do Vasco, junto com o Eurico Miranda, junto com o Alexandre Campelo, estão destruindo o Vasco. Não querem o Júlio Brandt. Em cima da hora, Alexandre Campelo dá uma rasteira, faz uma união ali meio esquisita com o pessoal do Eurico Miranda, dá-lhe uma rasteira e colocam ele como presidente. Que moral o Alexandre Campelo tem. Aí vamos chegar no Zé Ricardo. Como é que o Zé Ricardo vai me confiar num presidente que chega à presidência do Vasco dessa maneira? Quem é que vai confiar? Ninguém. E provavelmente nem ele confiava, mas ele não vai falar. Porque o Zé Ricardo é um cara muito ético. Na boa, eu posso falar até que ele não seja um bom técnico, mas ético o cara é. Ele tem as suas teimosias, ele teve suas teimosias com o Massa Araújo no Flamengo, teve suas teimosias com o Wellington aqui no Vasco, mas ele conseguiu voltar atrás. E Zé Ricardo tenta. Começa todo mundo se machucar. Um quebra aqui, outro quebra ali, não joga aqui, rendimento cai. Só para vocês terem ideia. Quem é o melhor jogador do Vasco? Iago Pikachu. Com todo respeito ao Iago Pikachu. Pô, mas ele não pode ser o melhor jogador do Vasco. O Vasco teve Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, Pedrinho, Giovani. Cara, como é que vai o Iago Pikachu? Não estou menosprezando o Iago Pikachu, não é isso. Se o Iago Pikachu até ver o vídeo, eu não estou menosprezando ele. Pô, mas olha os nomes que eu citei. O Iago Pikachu não é tão ruim do jeito que falava. O Iago Pikachu tem qualidade, sim. O Pikachu do nome dele que atrapalha um pouco. O Pikachu, na minha visão, o nome Iago Pikachu dá uma menosprezada. Nego brinca um pouquinho, faz deboche com esse nome. Mas ele é um bom jogador. E melhores que um monte, tá? Melhores que um monte que estão ali pelo Flamengo, no Fluminense, no Vasco. Ele não é mais jogador, ele tem habilidade, ele corre, ele se coloca. Ou seja, ele é um bom jogador. Pô, mas não é. Para ele ser o melhor. Ele era para estar ali junto com alguns, mas não tem outros. Quem são os outros? O Wagner corre muito, mas e aí? Pô, olha a zaga que dão pro Zé Ricardo, Paulão, Eraso, pô, Arrego. O Breno não joga nunca, só vive machucado. Como é que um time vai entrar numa Libertadores com Paulão e Eraso? Eu não sei como é que o Vasco passou na fase daquele mata-mata para a chave de grupo com Paulão e Eraso de zagueiro. Zé Ricardo tem a sua culpa? Tem. O Ricardo errou uma vez o zagueiro, ele excluiu o cara. O Evander entrou de volante muito bem, depois ele quis fazer o cara ser o Roberto Dinamite, ele matou o Evander, acabou com o Evander. Só que o Evander é um protegido ali do Vasco da Gama, um protegido. Não dão time pro cara. Me vendem o craque do time, que era o Paulinho. Manda o Paulinho embora, porque precisa de dinheiro. Uma briga política horrorosa, cada um puxa para um lado, Vasco faltando luz, não tendo onde treinar.
Nos últimos jogos, o Zé Ricardo ficou sem 12 jogadores, aí no outro sem 11. Agora tem que me botar uma zaga com Eraso e Ricardo. Pô, não dá, não tinha ninguém no banco. Todo mundo machucado, suspenso. Aí teve o lance dos 4 jogadores lá que fizeram a brincadeira. O goleiro, Paulão, Evander e o Wellington. Aí me tem um negócio lá feito, Atlético Mineiro e Vasco da Gama, onde o Evander estava indo para o Atlético Mineiro e vindo 2 jogadores, o Lucas Cândido e um outro garoto do Atlético Mineiro, da base, bom garoto. O Zé Ricardo anuncia isso, anuncia uma boa troca, o Evander tendo para lá, o Zé Ricardo animado com esses 2 jogadores que estão vindo, animado, pô, bom jogador, isso, animado. Contrataram o Raul do Ceará, que vai poder jogar agora. Começou a recuperar o Ramon, mas o Zé Ricardo vai lá e anuncia essas 2 contratações. Aí o presidente, que não tem palavra nenhuma, Xande Campelo não é um cara confiável, da maneira como ele entrou na presidência, como é que alguém vai confiar num cara desse? Ele vai lá e quebra o Zé Ricardo na emenda. Desfaz o negócio que o Zé Ricardo tinha falado que ia ser muito bom pro Vasco por causa do Evander, porque os empresários do Evander, família do Evander, falou que não era pro Evander ir, quer que o Evander vá para Portugal. Aí ele quebra o Zé Ricardo, desmente o Zé Ricardo, desfaz o negócio com o Atlético Mineiro, fica com cara de poucos amigos com o Atlético Mineiro, com o Zé Ricardo. O Evander não tem clima no Vasco, então eles vão preferir deixar um jogador a menos no Vasco, porque ele não vai jogar no Vasco, a torcida já não quer mais ele no Vasco, em vez de vir 2 jogadores, um para lateral direito, outro ali para o meio campo, ataque, desmente o cara, por causa do Evander, protegido do Evander. Entendo até que o Evander caiu muito quando o Zé Ricardo mudou de posição, porém, o Evander tem alguma coisa ali naquele meio que tem que ser investigado, que o nego protege demais o Evander. Ele não é craque, nunca vai ser. Nunca vai ser. Bom jogador ele pode até ser. Seria uma boa para ele ir lá para o Atlético Mineiro. Ah não, mas tem que ser vendido para Portugal. Interesses particulares primeiro do que o time do Vasco está próximo à zona de rebaixamento e o presidente está pensando em projetos particulares. Aí pede pro Botafogo, primeiro tempo, Vasco sem vontade de jogar. De repente os jogadores estavam pressionando o técnico, boicotando o Zé Ricardo, mas pelas palavras dos jogadores ficou todo mundo surpreso com a pedida de demissão do Zé Ricardo. Tem alguma coisa muito mais grave que não vazou e o Zé Ricardo não vai falar. O Zé Ricardo dificilmente vai falar, mas tem alguma coisa muito mais grave nisso aí que fez o Zé Ricardo pedir para sair, deixar o caminho para outro. Vai assumir o Valdir Bigode ali durante esses 3, 4 jogos que faltam. Mas com essa presidência, com essa direção, pode contratar o Zidane, o Mourinho, pode contratar quem for. Com essa direção, com essa briga política, cada um puxando para um lado, o Vasco pode contratar qualquer um que vai caminhar passos largos para o rebaixamento. 11 jogadores machucados, quer dizer, 11 jogadores fora. Aí voltou com o Paulão. Pô, o Paulão é reforço. Não estou criticando a pessoa do Paulão, estou falando de futebol. Jogo com bola no pé. O Breno se machuca toda hora, não pode jogar nunca. Eraso, meu Deus do céu. Fabrício. Pô, fica difícil. Fica difícil. O ataque, o melhor, o Pikachu. Riasca, André Riz. Arrego também. André Riz deve estar saindo agora em agosto, não deve renovar. Vai ter quem de centroavante? Então, na boa. Penso eu que nisso tudo, pro Zé Ricardo ter saído, alguma coisa maior. Ele falou que foi problema familiar, problema de família. O Zé Ricardo não aceitou uma proposta de fora, para ir para fora, para o mundo árabe. Não aceitou para ficar no Vasco.
No momento que ele estava bem, ficou. Pô, mas é uma barca furada. E o Zé Ricardo não tem, ainda não tem, de repente com o tempo ele vai ter, ele não tem a carcaça que o Abel tem no Fluminense. No Fluminense é exatamente igual. Não tem presidente, está largado. O Fluminense está entregue às baratas. Só que tem o Abel que segura a onda. O Abel é tudo lá no Fluminense, tudo. Ele segura, mas o Abel é o Abel. Talvez se fosse o Abel no Vasco, ele segurasse a onda, mas não é só o Zé Ricardo que está começando a carreira. Então, na boa, o menos culpado é o Zé Ricardo. O menos culpado é o Zé Ricardo. E provavelmente ele deve ter aguentado o máximo que ele pôde. Então, meus amigos, eu era contra, sou contra a demissão do Zé Ricardo, mas ele acabou pedindo para sair. Pediu para sair, não estava aguentando mais, de repente os jogadores já não estavam conseguindo compreender ele. Ele deve ter escutado outras coisas, provavelmente. O presidente não, a pessoa que está no cargo de presidente do Vasco, já tinha falado que ia ter que vender outros jogadores para poder conseguir pagar o Vasco da Gama. Então o Zé Ricardo sabia que ia perder mais jogadores e não sabe se havia alguém. Tá vindo um cara aí que jogava Vasco da Universidade, sei lá, jogava num time lá fora, um garoto que jogou no Palmeiras, mas não rendeu. Tava vindo também, pode ser bom ou não, vindo jogadores sem nome para compor ali o elenco, mas provavelmente o Zé Ricardo sabia que de repente os principais jogadores iam sair também, iam tirar alguns garotos dali, mais peças, ele ia ficar com o time mais fraco. Além de outras coisas de submundo ali que de repente ele estava escutando e estava vendo também. Então, meus amigos, para o Vasco é uma pena o Zé Ricardo sair nesse momento, que tem a parada da Copa. Vamos ver quem é que o Vasco contrata. Porém, do jeito que está, sem comando, cada um puxando para um lado lá dentro, Eurico Miranda mandando e desmandando, os conselheiros na mão do Eurico Miranda, que todos eles comem na mão do Eurico Miranda. Eurico Miranda contra o Campelo, Júlio Brandt contra o Campelo. Uma briga interna, cada um puxa para o lado, pode contratar o Zidane, que não vai dar jeito. A não ser que a cúpula se una. Se a cúpula se unir, pode até ser. Se não, Eurico Miranda é rancoroso. Ele vai fazer de tudo, para que o cara que está na presidência do Vasco seja um dos piores. Vai fazer isso. Não vai conseguir. Então, uma pena, muito preocupante a situação do Vasco. Porém, em relação ao Zé Ricardo, treinador, homem, pai de família, Zé Ricardo, para mim ele aguentou até demais muitas coisas que ele via na parte interna, na parte política do Vasco, que é lógico que chegava a ter ouvido dele. Acho que ele aguentou até demais. Meus amigos vascaínos, essa foi a minha análise da saída do Zé Ricardo. Para finalizar, eu sei que vocês vão me perguntar, você achou certa a saída do Zé Ricardo? Por um lado, eu gostaria que ele ficasse para ele ter mais tempo, para os jogadores se recuperarem, jogadores que estão chegando, ele poder montar um time que ele vai ter um tempo, vai ter uma pré-temporada com o Vasco. Porém, o Zé Ricardo ter pedido para sair, uma coisa muito fedorenta, uma coisa muito feia, muito ruim, rola por dentro do Vasco da Gama. E pela ética, pelo caráter do Zé Ricardo, ele não conseguiu suportar o que está acontecendo lá dentro. E por isso ele pediu para sair. Nesse caso, se for isso, como eu estou imaginando, o Zé Ricardo fez certíssimo. Nenhum treinador de caráter de palavra vai ficar numa situação dessa. Ainda mais o Vasco sem presidente. Porque tem uma pessoa lá, mas ele não é presidente do Vasco, até porque a torcida não colocou ele. Não foi ele que a torcida queria ali. A torcida queria o Júlio Brandt. Também não sei se ia ser bom presidente. Mas assumiu um cara que deu uma rasteira. Ainda é confiável. Quem é que vai confiar numa pessoa assim? Ninguém. Então, meus amigos, essa foi minha análise da saída de Zé Ricardo do Vasco da Gama. Dê seu palpite, fala aí, comente, a gente bate aquele papo. Aqui pelo YouTube ou aqui pelo Facebook, que Resenha com Magalhães.Brasil, agora no Facebook.
e rumo aos 1000. Um grande abraço, até mais. Valeu, galera. Uma pena. Vasco da Gama, Vasco da Gama. Abre teu olho, eu já vi esse filme. Tchau, valeu.